E aí, como eu falei daqueles sites de professores, né, Super Prof, Profs, quando eu estava falando sobre a aula grátis, aula demonstrativa e tudo mais, eu lembro que o pessoal, quando procurava aula de canto, sempre procurava no sentido de eu gostaria de ter uma voz bonita, o que fazer? Eu não gosto da minha voz, como é que eu posso deixá-la bonita? Mas eu acho que essa questão sempre aparece, sabe? A gente, em geral, eu até hoje, sabe? Cantando eu já gosto, mas falando eu não costumo gostar muito da minha voz. E vou usar a minha experiência, o meu caso particular, de por que de repente a gente não gosta da nossa voz. Sendo aluno do André Barroso no Solte Seu Belting, eu vi que os alunos, à medida que eles iam fazendo o planner de treinamento dele, que iam evoluindo, o pessoal ia falando, nossa, consegui meu belting, nossa, tá legal, tá isso, tá aquilo. E para mim tava tudo muito legal até chegar nos finalmente. Quando foi chegando então na parte mais acústica, nos últimos exercícios, eu comecei a sofrer um pouco, a minha voz estava resvalando muito, comecei a ficar num certo desespero entre um treinamento e outro, entre uma aula e outra, onde eu pedi a assessoria dele ali e eu mostrei umas coisas, ele ouviu algumas coisas na minha voz e aí ele veio me chamar e falou, vamos conversar em privado. E quando eu conversei com ele, ele falou, olha, eu desconfio que você tem um sulco vocal. Em janeiro do ano passado, eu tentei fazer os exames para ver se eu conseguia achar o sulco, mas o médico ele não aceitou a minha alegação. Ele estava a fim de procurar outros problemas em mim. E ele não deu atenção pro que eu chamei, pelo motivo pelo qual eu marquei a consulta com ele. De qualquer forma, a partir do momento então que eu me tornei tutor do Solte Seu Belting, então eu comecei a fazer então as sessões de fonoterapia com o professor André Barroso, que além de tudo é fonoaudiólogo. E o que a gente conseguiu atestar, vamos dizer assim, durante essa minha fonoterapia, é que eu tinha muitas compensações. O que são compensações, né? Então são apertos que a gente faz, a gente às vezes atenciona algumas coisas, a gente diminui alguns espaços por alguma razão. No meu caso, qual é a razão? O sulco vocal ele deixa a voz meio rouca, ele deixa a voz meio áspera, vamos dizer assim. E a minha voz, vocês podem notar que minha voz é um tanto limpa. Então, as minhas compensações me ajudavam a deixar esse sulco, ele é como se fosse uma estria, alguma coisa assim na prega vocal. Então, justamente, ele atrapalha o contato das pregas vocais. Então, dá esse ruído e ele me limita como cantor em termos de agudo, em termos de outras coisas. Em termos de alguns recursos, né, eu posso dizer. E por conta disso, a minha voz normal, aqui eu já tô com a voz mais ou menos no lugar, tô falando bem leve, mas a minha tendência dela é ser assim, ó, muito média, sabe? Muito achatada, né? Ardida. E aí, então, vamos dizer assim, trabalhar no sentido de deixar minha voz mais fluida, de deixar minha laringe mais estável, então deixou a minha voz assim de um jeito que eu escuto ela e eu gosto mais. Então, a voz bonita, ela tem muito a ver justamente com os hábitos que a gente carrega junto.